ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6:1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai. Pai, obrigado por estarmos expostos à tua perfeita palavra. Nós concordamos de que, se o Senhor não nos convencer dela, inalterados ficaremos. Portanto, segundo as tuas misericórdias, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra. Torna, Senhor, a nossa atenção presa a essa escritura esta noite. Em nome de Jesus, no poder do teu nome, que esta semente não seja subtraída de nenhum coração esta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. Essa é uma verdade bíblica nos lábios desse puritano John Owen. Deus não leva para o céu ninguém pela qual ele não tenha santificado na terra, porque o cabeça, que é vivo, não admite membros mortos. Você precisa crer e entender de que salvação não é para onde que eu estou indo, um lugar pela qual eu estou indo. Salvação tem a ver com quem eu estou me tornando. Salvação, em primeiro lugar, não é um passaporte pela qual você está garantido de um deslocamento de espaço geográfico deste mundo para a eternidade. Salvação tem primariamente a ver com uma natureza sendo gerada dentro de você, com uma nova criação que está à evidência dentro de você. Isto fala de santificação. Isso fala da obra de Deus sobre a nossa vida, aonde que tudo que Deus opera, Deus opera contemplando o seu quem. O seu quem. O empenho de Deus para conosco não é
prioritariamente os quês da nossa vida e nem os comos da nossa vida, mas com o nosso quem. O que Deus está empenhado em realizar na sua vida, você precisa entender que a salvação do Evangelho veio prioritariamente para trabalhar não nos seus quês e nem nos seus comos, mas no seu quem. A obra que Deus está querendo realizar na sua vida, a ação de Deus, a operação do Senhor, tem a ver com a sua pessoa. Mas às vezes essa não é a lente pela qual nós vivemos a vida. Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com os quês. Os quês falam das nossas circunstâncias. Os quês falam das coisas que estão à nossa volta. E como fala exatamente dessas circunstâncias de igual modo. Às vezes as nossas atenções diante de Deus têm muito a ver com os quês, com aquilo que está diante dos nossos olhos, que nós queremos que aconteça, que nós queremos adquirir, que nós queremos conquistar. Ou as nossas maiores preocupações têm a ver com as situações à nossa volta. Às vezes as nossas maiores preocupações é com a embarcação. Nós queremos que Deus mantenha o que está à nossa volta de uma maneira muito redonda. Nós queremos que Deus mantenha as coisas à nossa volta de uma maneira intacta. Nós nos ocupamos demais para que Deus venha com as suas mãos e não nos deixe que coisas e situações à nossa volta entrem em desordem. As nossas maiores preocupações estão na direção de coisas e circunstâncias. E geralmente é disso que nós falamos muito diante de Deus. Geralmente é nisso que nós nos ocupamos para pedir que a providência de Deus venha sobre nós. Quando Samuel vai confrontar Saul, você percebe que a ocupação de Saul foi com o trono, foi com a coroa. Em nenhum momento você vê Saul se preocupando com o seu quem. Em nenhum momento você vê Saul se preocupando com a sua identidade. Ele está preocupado com a coroa. Ele está se preocupando com o seu trono. E como isso é tão assim sutil para nós pais na educação dos nossos filhos. Quando nós intencionamos para com eles, para que os seus quês e os seus comos sejam excelentes. Os seus quês como excelentes escolas, como excelentes roupas, os seus como os melhores ambientes. Mas quando você olha nas Escrituras, você percebe que o compromisso de Deus para com você é com você. O que Deus, o plano de Deus para a sua vida não é com posses e circunstâncias. O que o Evangelho veio fazer conosco não foi proteger os nossos quês e nem os nossos comos. O que o Evangelho veio dizer é que no meio dos quês e dos comos, Deus está trabalhando no nosso quem. Deus está trabalhando na sua natureza. Deus está trabalhando na sua identidade. Deus está trabalhando no seu ser. E santificação é exatamente isso que representa a ação de Deus para trabalhar na sua pessoa, no seu ser. É isso que importa. É por isso que quando Paulo está naquela navegação indo para Roma, e aquela navegação estava em uma tempestade, o texto fala que Deus se posiciona e fala assim: Paulo, fala para eles que ninguém vai se perder, mas o barco se vai. Porque muitas vezes, para Deus trabalhar no seu quem, a embarcação precisa afundar.
Às vezes, para Deus trabalhar no seu quem, a boboreira precisa secar. Às vezes, para Deus trabalhar no seu quem, à sua volta, muita coisa precisa ser alterada. Para Deus trabalhar no quem de Jó, os seus quês, que era tudo o que ele tinha, e os seus comos, que era toda a circunstância da sua vida, virou de cabeça para baixo. É por isso que você precisa abrir os seus olhos para entender que tudo que Deus quer fazer na sua vida é a tua santidade. É por isso que os puritanos diziam o seguinte: Deus não te criou para ser feliz, Deus te criou para ser santo. Deus te criou para ser santo, e é claro que na santidade você encontrará o encanto da verdadeira alegria. Mas se Deus precisar mexer aonde for necessário para que o seu quem seja santo, Ele vai mexer. O processo da santificação é o empenho de Deus para você. 1 Tessalonicenses capítulo 4 vai dizer: essa é a vontade de Deus para vocês, a vossa santificação. Tudo que Deus opera na tua direção é para contemplar o teu quem. Deus está empenhado para que a santidade dele seja materializada na sua vida. Você concorda? Diga amém. Isaías 6, nós temos o cenário emblemático sobre a santidade. Talvez nenhum outro texto seja tão emblemático no Antigo Testamento como esse, porque está dentro de uma moldura completa. O primeiro versículo diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Deus, Ele aparece, Ele se apresenta, e Deus se apresenta em sua santidade. E Deus se apresenta no caráter da sua santidade. Isaías já tinha entrado no templo algumas vezes, ele já era profeta, mas neste dia, o que ele contempla é a santidade de Deus. Ele viu, ele contemplou a santidade de Deus. Ele viu a santidade de Deus. E a pergunta que eu faço ao olhar para esse texto é: a gente já viu a santidade de Deus? Você já entrou em contato com a presença santa de Deus? Se fosse lhe dado a oportunidade, dizendo assim: relata-nos qual foi a sua última experiência com a santidade de Deus. Qual seria o seu relato? Qual seria o seu contar? Porque a história do profeta Isaías, existe um antes e um depois. Antes de ele ver a revelação da santidade de Deus, ele existia em um nível. Mas depois que ele contempla a santidade de Deus, ele vive em uma outra dimensão. Amados, a gente precisa orar ao Senhor.
para que a igreja volte a contemplar a santidade de Deus. Quando a gente percebe as pessoas chegarem, vou utilizar um termo do templo, mas esse é um princípio, na verdade, é da vida. Quando a gente observa as pessoas chegando na presença de Deus de uma maneira tão comum, quando você vê as pessoas participando da ceia como se estivesse assim, tomando um mini lanche, quando você vê as pessoas participando da ceia sem discernir, sem participar com temor, com quebrantamento, quando você ouve as pessoas testemunho ou testemunho de namorados que vivem uma vida ativa sexualmente e eles vivem, eles cultuam como se nada estivessem acontecendo, você diz, nós precisamos ver a santidade de Deus. Quando esse marido não trata essa esposa, quando essa esposa não trata este marido com o devido princípio do Evangelho, e isso não lhe causa, isso não altera as suas emoções diante de Deus em consternações, você fala, nós precisamos voltar a ver a glória de Deus. Nós precisamos enxergar, contemplar a santidade de Deus. E é possível que dezenas e centenas de milhares de pessoas que já desceram o batismo, que têm as suas credenciais e que participaram de ceia, são pessoas que nunca tiveram uma experiência de fato com a santidade de Deus. E qual é a maior evidência quando nós entramos em contato com a santidade de Deus? Quando você olha para esse Deus que é transcendente, esse Deus que está além, esse Deus que está sobre tudo, esse Deus que é indecifrável, esse Deus que não tem como apalpá-lo, não tem como calculá-lo, você chega diante dele e você fica espantado, você fica chocado, porque você fala assim, como estar diante deste Deus, que é tão absoluto, que é tão grande e tão grande. Como eu viver diante de um Deus que a sua grandeza ela é absoluta? Como eu viver diante de um Deus que é tão santo e a minha vida ela ficar inalterada? Deixa eu chocar vocês um pouco. Em Jó capítulo 15, abra aí por favor. Em Jó capítulo 15. Em Jó capítulo 15. Jó capítulo 15, versículo 15. Eis que nos seus santos, uma referência aos anjos, não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Nem os céus são puros aos seus olhos. É claro que a interpretação do texto não quer dizer de que o céu é pecaminoso. O que o texto está dizendo é que o céu, que é a habitação de Deus, que é a habitação celestial, comparado à pureza, comparado à santidade de Deus, este céu é impuro comparado à grandeza da santidade de Deus. Você consegue mensurar isso? Que este Deus que aparece a Isaías é este Deus grandioso em sua santidade, e quando ele o ver,
Quando ele o vê, o texto diz que ele estremece. Quando ele vê a santidade de Deus, ele estremece. Ele grita: ai de mim, eu estou perecendo. A justiça própria é renunciada imediatamente. Sabe por que nós precisamos ver a santidade de Deus? Porque é só quando nós enxergamos a santidade de Deus que, na verdade, nós contemplamos o quão pecador nós somos. É só quando nós estamos diante da santidade de Deus que você diz: eu não sou bom. Todas as pessoas que reclamam a sua autobondade são pessoas que nunca tiveram contato com a santidade de Deus. Todas as pessoas que entram na presença de Deus, eu estou utilizando um termo humano, porque eu sei que ninguém sai da presença de Deus, porque Ele é onipresente. Mas quando alguém entra nessa presença manifesta de Deus, com ausência de temor, quando alguém entra na presença de Deus, e isso não lhe choca, isso não lhe confronta a maneira com que ele está vivendo a vida, isso não está amolecendo ele para a vida, isso não está transformando ele para a vida, ele pode estar entrando em contato com qualquer coisa, menos com a presença santa de Deus. Porque a presença santa de Deus vem para revelar a nós o quão pecador que nós somos. Deixa-me perguntar esta noite: como está o seu arrependimento? Como está o seu arrependimento diante de Deus? Você é alguém que se acha muito bom? Você é alguém que se acha assim muito: olha, eu pago bem as minhas contas, olha, eu não falo assim das pessoas, eu sou uma pessoa boa. Qual é a leitura que você tem de você como marido, como esposa, como cristão? Você está confortável aonde que você está no reino de Deus? Você é alguém que diz assim: olha, eu estou muito bem aqui, está ótimo. Se você estiver confortável na sua espiritualidade, existe uma grande probabilidade que você não viu a santidade de Deus. Porque a santidade de Deus vem revelar o quão profundo e perdido nós somos na nossa natureza caída. Quando nós entramos em contato com a santidade de Deus, é aí que nós vivemos o genuíno arrependimento. Mas o que é arrependimento? O que é arrependimento? O que é arrependimento? O arrependimento, primeiro, fala de uma profunda e nítida visão do pecado. Quando você entra em contato com a santidade de Deus, você consegue ver o que é pecado. Não é eu acho, não é talvez, não é assim, não, isso aqui não tem nada a ver. Não existe um nada a ver. Quando você entra em contato com a santidade de Deus, você consegue visualizar o quão pecado é. Eu me lembro, tão desastroso foi quando eu fui fazer um aconselhamento. E esse aconselhamento estava na UTI, respirando por aparelhos. E eles já estavam juntos mais de 10 anos. E eu perguntei para ele assim: qual é as suas fraquezas? E ele disse: pastor, a minha fraqueza dentro dessa relação é assim, assim e assim. E eu disse para ela: aonde estão as suas falhas nessa relação? Ela disse assim: pastor, eu não tenho fraquezas. Eu não tenho falhas. E aquilo me angustiou tanto.
Porque quando você está fora da luz, quando você está longe da luz, você não tem noção o quão sujo você está. Nós ficamos confortáveis perto de insetos peçonhentos quando nós estamos longe da luz, mas uma vez que a luz ela brilha, você consegue enxergar o quão mal, o quão egocêntrico que nós somos, o quão orgulhosos que nós somos, o quão duros que nós somos, o quanto que mimados que nós somos, o quanto que pirracento nós somos, o quanto que mal nós somos. A visão do pecado, ela só é possível quando nós entramos em contato com a santidade de Deus. Quando nós enxergamos Deus, então o pecado ele se torna nítido diante de nós. Mas não é o pecado dos outros, é o seu pecado. É o seu pecado. Você tem ciência qual é as práticas pecaminosas que Deus está mais empenhado em te libertar hoje, no seu presente? Você sabe quais as suas maiores fraquezas, aquilo que está impedindo de você ser a expressão máxima do que Deus te chamou para ser? Quando Isaías entra em contato com a santidade de Deus, vem diante dele um quebrantamento, um arrependimento, porque ele enxerga o seu pecado. Mas não é apenas a visão de pecado, porque pecado não é apenas aquilo que você faz de errado. Pecado é tudo aquilo que você faz com motivações erradas. Com motivações erradas. Tudo aquilo que você faz para ser reconhecido, tudo aquilo que você faz para ser aplaudido, tudo aquilo que você faz contemplando a você mesmo, isso é pecado. Todo bem que você faz às pessoas contemplando um retorno, isso é pecado. Toda ação que você faz em relação às pessoas, tudo bem que você faz para a sua esposa e lá na frente você cobra, você está pecando. Tudo bem que você faz para o teu marido e lá na frente você manda a fatura para ele, você está pecando. Porque muito embora você tenha feito algo bom, mas você fez com a motivação equivocada, e nós seremos julgados não apenas por aquilo que fazemos, mas pela natureza pela qual nós operamos. Então é possível eu cantar muito bem aqui na frente e estar pecando, porque eu estou cantando para exibir o meu talento. É possível eu estar pregando aqui na frente e estar pecando ao pensar que eu estou pregando para ser reconhecido. Então Deus está dizendo: olhe para a minha santidade e enxergue o vosso pecado. O quão negligente, o quão vazio, o quão duro nós somos em muitas vezes no nosso caminho. Mas não é apenas a visão do pecado, é a tristeza pelo pecado. Você já chorou pelo pecado? Você já sentiu assim aquela angústia porque você pecou? Você já chorou assim, por que eu não consegui ser um pouco mais paciente? Por que eu não consegui assim perdoar imediatamente? Por que eu não consegui assim tratar aquela pessoa diferente? Por que eu não consegui ir mais adiante? Você já chorou assim pelo seu pecado? Quando você falou que você não devia, você ter pensado equivocadamente a respeito de alguém, você julgou equivocadamente alguém, e depois isso te tocou. Você já teve tristeza pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Eu me lembro de duas circunstâncias na minha vida que muito me marcou. Uma, quando a Alessa ficou doente numa madrugada, e era dor de ouvido. Era dor de ouvido e nós damos remédio e nós oramos por ela. E era uma noite assim, não me lembro se estava chovendo, mas eu sei que nós oramos muito aquele dia, eu e Maiseline, e medicamos, e ela só chorava e não melhorava.
E então fui levar ela para o hospital. Eu lembro que quando eu cheguei na frente do hospital, quando eu olhei para trás, ela estava dormindo. E quando eu estava indo para o hospital, eu fui muito bravo com Deus. Falei, Deus, o Senhor é muito ruim. Porque se eu fosse o Senhor, eu teria curado ela. Quando eu orei. Isso foi muito ruim. A gente orou, a gente tem fé. A gente abriu a Bíblia, leu lá, e invocamos a tua cura, e o Senhor não fez nada. Eu chamei Deus de ruim aquele dia. E quando eu cheguei na frente do hospital, quando eu olhei para trás, ela estava dormindo, como se a dor tivesse passado, aí que eu fiquei bravo. Fiquei bravo porque eu tinha saído de casa naquela madrugada, e quando eu estava naquela ira, Deus falou bem assim no meu coração: você não orou pensando nela. Você não orou pensando nela. Você não orou pensando no bem dela. Você não orou pensando na cura dela. Você orou para que você não pudesse sair de casa, porque você não queria sair do seu conforto. Então a oração não foi para o bem dela, você orou para o seu bem. Quando Deus gritou isso dentro de mim, eu comecei a chorar naquele carro. Disse, é verdade, Deus me perdoa. Me perdoa porque até quando nós fazemos coisas aparentemente boas e solidárias, se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração nos engana. E aquele dia eu chorei copiosamente naquele carro, pedindo perdão, porque na verdade o ruim era eu, o mal era eu. Eu lembro de um dia, alguém aqui na igreja perguntou assim para mim: pastor, o que você faz assim para você pregar como você prega? Você lê o que você faz? E eu lembro que eu disse para essa pessoa, eu disse assim, 90% é graça. 90% do que vocês veem Deus fazer através de nós é graça. Os outros 10 a gente esforça, a gente lê, a gente ouve pessoas boas, a gente é ministrado. Gente, eu lembro que eu estava saindo do Eteblu quando essa pessoa me abordou. E quando eu cheguei no portão de casa, eu senti uma angústia no meu coração. Eu senti assim um peso, eu senti uma tristeza. Eu disse, mas o que aconteceu? De repente veio à minha memória o que eu tinha acabado de falar. Que na minha vida 90% é graça. E eu comecei a sentir o meu pecado. Eu disse, Deus, como eu fui presunçoso. Como assim 90% graça? É 100, é tudo é graça. Não existe nada na minha vida que é por causa do meu dom, que é por causa do meu talento, que é por causa do meu empenho, porque eu sou bom, não. Se eu sou uma pessoa relacionável é porque Deus está em mim, porque o Espírito Santo está em mim. Se eu consigo abrir a Bíblia, se eu consigo amar minha esposa, se eu consigo amar os meus filhos, se eu consigo pregar o Evangelho, é tudo é graça, tudo é graça. Eu lembro que naquele dia o Espírito veio de dentro de mim e me quebrantou. E eu senti muito pesar no meu coração, porque em um breve momento eu quis roubar a glória da graça. Tristeza pelo seu pecado. Tristeza pelo seu pecado. Por que você não está amando as pessoas como você deveria amá-las? Os nossos choros é porque nós não estamos recebendo das pessoas o que nós achamos que merecemos. Os nossos choros é porque a igreja não está sendo o nosso jeito. É porque os louvores não estão sendo o nosso jeito. É porque a pregação não foi do nosso jeito.
As nossas angústias é porque o nosso patrão não está nos pagando como deveria, é que os nossos funcionários não estão rendendo como deveria, enquanto na verdade as nossas lágrimas deveriam ser pelo tão pecaminosos nós somos em relação a essas pessoas. As nossas lágrimas deveriam ser porque eu não estou orando como eu deveria orar. As nossas lágrimas deveriam ser porque que eu estou tão pesado para adorar, porque eu estou tão pesado para servir pessoas, porque eu estou tão acomodado na minha vida, porque eu estou tão acomodado no meu mundo, porque eu estou tão acomodado no meu estilo de vida. As nossas lágrimas deveriam ser pelos nossos pecados, tristeza dos nossos pecados. Tristezas porque nós mentimos pelas pessoas. Choro pela tristeza do pecado, da hipocrisia. Quão hipócrita que às vezes nós somos uns com os outros. Choro pelo pecado. Uma das coisas, queridos, que nós mais somos impactados nas histórias dos avivamentos. Nessa tarde eu lia sobre o avivamento do país de Gales em 1904 e 5. Meu Deus, quando em uma reunião, uma jovem tímida de 17 anos, ela começa a chorar, e perguntaram para ela: por que você está chorando tanto? Ela diz: é porque eu estou sentindo o peso do meu pecado. E conta-se que ali é a data do início historicamente do avivamento no país de Gales. Você já sentiu tristeza pelo seu pecado? Você já sentiu lágrimas, você já derramou lágrimas pelo quão pecador ou pecadora você tem sido em alguns movimentos com a vida? Tem gente que nunca chorou pelo seu pecado. Tem gente que nunca olhou para si e disse: meu Deus, quão dependente de ti eu sou, quanto dependente eu sou da tua graça. Se o Senhor não estiver em mim, eu estou perdidamente perdido. Nós precisamos clamar pela tristeza do pecado. O pecado precisa causar náusea em nós. Mas arrependimento não é apenas quando eu enxergo o pecado. O arrependimento não é apenas como eu sinto o pecado. Isaías, ele viu que ele era pecador. Ele sentiu a tristeza. Ele disse: eu vou perecendo. Se o Senhor não tiver misericórdia, eu vou morrer diante dessa santidade. Você não pode sair da presença de Deus confortável se você está flertando com o pecado. Você sente tristeza pelo pecado, mas isso precisa vir para fora. Ele diz: ai de mim. Ele confessa: eu sou pecador. Isso vem para fora, confissão de pecado. Você sabe qual é um dos erros que nós cometemos quando nós vamos orar? Em relação aos nossos pecados, nós chegamos diante de Deus e falamos assim: Deus, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. A gente não dá nome aos nossos pecados. A gente não dá nome aos nossos pecados. A confissão é você dar nomes a esses pecados. Deus, eu pequei hoje quando eu pensei indevidamente a respeito de uma mulher alheia. Eu pequei indevidamente quando eu pensei em relação ao meu próximo. Eu pequei hoje o pecado da mentira, o pecado da falsidade, o pecado da negligência, o pecado da omissão. Uma das coisas que era marcante no movimento puritano é que toda reunião havia um momento específico da reunião em que todos iniciavam ali para confessar pecados. Confessar pecados. Tem gente que nunca confessou pecados. Ele nunca colocou isso para fora. E o pecado não confessado, a Bíblia diz que é como se fosse uma base inimiga no seu terreno. Um pecado não confessado é como aconteceu com Acã. Batalhas são perdidas porque o pecado não foi confessado, porque ele não foi visto, ele não foi ainda angustiado, ele não foi tratado com
com ira, com ódio, porque o pecado tem de ser tratado com ódio contra ele. Isso não vem para fora. Esse marido nunca confessou que ele não tem sido o que ele deveria ser para essa esposa. Ela nunca confessou de que é a sua imprudência que tem danificado a estrutura da casa. Esses filhos nunca confessou de que quão pecados eles cometeram diante de Deus quando tratou esses pais com desrespeito, com irreverência, com ingratidão. Não há confissão quando alguém vem na igreja e fica nas redes sociais. Pessoas, dificilmente alguém confessa: Deus, eu estou sentindo meu pecado porque, meu Deus, eu estou na tua casa e eu estou olhando rede social, estou olhando meus WhatsApp, estou vendo meu Facebook, no meu Instagram. Isso não me afeta, isso não me constrange, isso não me entristece, é como se nada estivesse acontecendo, eu não vejo a hora disso tudo terminar. A gente não confessa. A gente não confessa pecado de inveja, a gente não confessa murmuração, a gente dá outros nomes, a gente está só comentando, não estou falando mal, a gente está só comentando. Quando isso se torna real, é porque os nossos olhos estão longe da santidade de Deus. Quando você entra em contato com a santidade, você enxerga o pecado, isso te traz angústia, e você confessa isso para fora. Você confessa que você está viciado, você confessa que você está viciada, você confessa que tudo isso está acontecendo porque você está viciada no seu eu, você está viciado no seu ego. Eu senti angústia, eu confessei, agora eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do pecado. Eu tenho aversão do pecado. E agora eu quero distância do pecado. Eu quero distância do pecado. Amados, esses são os ingredientes inegociáveis de uma vida de arrependimento. Qualquer item desse que for ausente, isso não é arrependimento. Subtraia qualquer um desses e você não terá arrependimento. Você terá uma experiência religiosa, mas não arrependimento. Subtraia qualquer item desse e você não terá se arrependido. Que a santidade de Deus, ela te alcance esta noite. Que você venha ver o Senhor que é santo, e que esta santidade venha chacoalhar você para dentro, que esta santidade venha chacoalhar a sua hombridade, a sua masculinidade, a sua feminilidade, a sua vida cristã, que a santidade de Deus venha te quebrantar, que essa santidade de Deus venha te deslocar da onde que você está, que essa santidade de Deus venha chocar você. Mas a santidade de Deus não vem apenas para nos quebrantar, não vem apenas para trazer a nitidez do nosso pecado. A santidade de Deus também vem para nos curar. A santidade de Deus vem para mostrar que o que está te pesando não é o que está fora, o que está te pesando é o que está dentro. A santidade vem te dizer de que o segredo de uma vida vitoriosa está na sua santidade, na sua pureza. A santidade vem dizer de que quando você é sarado, quando você é curado, quando você é perdoado, acabou. Nada mais é capaz de vencer você. Nada é capaz de parar você. Nada é capaz de deter você. Quando você é curado pela santidade de Deus, quando você é purificado pela santidade de Deus, quando você é curado por ela, você se torna livre para voar nos planos do Senhor.
Quando você está diante da santidade de Deus, ela não vem apenas para mostrar o quão pecador você é, mas ela vem para curar e te sarar. E então o texto diz que quando ele se arrepende, ele é curado, ele é purificado. E então ele é enviado. Ele vê, ele sente o seu estado, e ele é transformado no seu estado, e agora ele é enviado. Ele é enviado. Tendo dito isso, eu chamo você para o segundo texto, e nós encerramos em Hebreus capítulo 12. Tendo dito isso, eu quero convidar a você agora a interpretar Hebreus capítulo 12, que tem sido interpretado de uma maneira muito equivocada. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que nós interpretamos esse texto? Nós interpretamos assim: eu preciso buscar a santidade, porque se eu não buscar esta santidade para mim, eu jamais um dia vou conseguir ver Deus. Muitos de nós olhamos para esse texto achando de que eu preciso buscar a santidade para mim, porque se eu não buscar essa santidade para mim, os meus olhos jamais vão conseguir ver Deus. Eu olho para esse texto e esse ninguém aqui é eu. É eu. Agora preste atenção no versículo 13. O versículo 13, nessa versão que está aí, diz assim: tracem um caminho reto e plano para os seus pés, para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam nem se firam, mas sim tornam-se fortes. Olha o que o texto está dizendo. No versículo 13, eu preciso aplainar os caminhos, não é para mim. Eu preciso aplainar os caminhos para aqueles que estão vindo após mim. E quando chega no versículo 14, então diz: segue a paz com todos e a santificação. Porque se você não seguir a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você é santo para ver Deus? Ou você é santo porque viu Deus? Isaías foi santo para ver Deus, ou ele se tornou santo porque ele viu Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse texto não fala de você buscar a santidade, dizer assim: Deus, eu cheguei aqui porque eu sou santo, hein? Ó, vi lá, eu li, acreditei, ó, e olha como eu me esforcei. Ó, me recebe aqui porque eu consegui ser santo. Não. Olha o versículo 2 do capítulo 12. Olhando para Jesus, você já viu Deus. Você já viu Deus em Cristo pela fé. Nós já vimos Deus. Então preste atenção, qual é o sentido desse texto? O sentido desse texto é que eu preciso ser santo. E o que é santidade então? Santidade é você revelar o que você viu em Deus. Santidade é você traduzir o que você viu em Deus. Santidade é você manifestar aquilo que você enxergou Deus. E quando você vê isso, você fala: eu quero isso para mim. E quando isso vem para você,
aqueles que não viram Deus vai ver agora, quando olhar para você. Então este ninguém aqui não é eu, este ninguém é o outro. Se eu que vir Deus não traduzir isto em santidade, ninguém vai conseguir ver o que eu vir. Então santidade não é para eu ver Deus, santidade é porque eu já vi Deus. Santidade não é para eu merecer Deus, santidade é para eu traduzir Deus, é para eu manifestar Deus, é a maneira com que eu vivo a partir do que eu vi, para que os outros que não viram possam também ver o que eu vi. É por isso que Jesus diz em João capítulo 17, eu me santifico para eles. Então a santidade de Jesus não é para ele, a santidade de Jesus é para os outros. A santificação você deve buscar para que os outros possam ver o que você já viu em Deus. Se a minha vida não transparece Deus, se a minha vida não traduz Deus, então é porque eu não vi nada ainda. Eu ainda não vi Deus. Eu ainda não vi, porque quem vê revela o que viu. Quem vê materializa a santidade que viu. Quem vê consegue traduzir isso, consegue transpirar isso, para que alguém olhe para ele e diz, mas o que é isso? Isso é o que acontece com aqueles que veem Deus. Esta noite eu quero que a gente ore, para que você e eu e nós possamos traduzir o que nós estamos vendo em Deus em santidade. Alguém precisa palpar o que nós estamos vendo em Deus. A primeira pergunta é, você está vendo algo em Deus? Você está vendo, isso está te constrangendo, você se sente constrangido por Deus. Você está sendo assim, arrebatado para Deus. Você é alguém que está vivendo um constrangimento, você está sendo enquadrado, você não tem saída, você é Deus e é Deus. Ver Deus não é uma questão apenas para mim, ver Deus é uma questão de eu salvar quem está à minha volta. Ei, maridão, santidade para você é a tua esposa ver o que você está vendo em Deus. Ei, esposa, santidade na sua vida é o seu marido ver em você o que você está vendo em Deus. E quando isso acontece, então alguém está vendo Deus através de você. A gente está conseguindo ser santo. Quando eu materializo o que eu vi, eu estou salvando pessoas à minha volta. Alguém precisa ver Deus. E só é possível isso quando eu materializo o que eu vi em Deus. Quando isso vem para o corpo, quando isso se torna palpável, quando isso se torna visível. Vamos orar? Jonathan das Ervas, ele vai escrever as suas 70 resoluções e ele vai escrever uma dessas dizendo assim: eu resolvi nunca ceder, o mínimo que seja, para diminuir a minha luta contra as minhas corrupções, por mais mal sucedido que eu venha a ser. Não ceda a sua luta pela santidade. Não ceda, porque se você abrir mão, quem é que vai ver Deus? Se a igreja que conheceu o Evangelho, se a igreja que viu Jesus, que viu Deus em Jesus através da palavra, se nós não materializarmos o que nós vimos em Jesus, quem é que vai ver Deus? Quem é que vai ter acesso? Quem é que vai ter contato com Deus?
O chamado de Deus para a sua igreja em ser santa é essa. Vocês viram Jesus, vocês conheceram Jesus, vocês sabem como que Deus se movimenta em Jesus, vocês sabem como Deus ama, vocês sabem como é que Deus perdoa, vocês sabem como Deus é longânimo, vocês sabem como Deus trata o pecado, vocês viram Deus em Jesus. Então materializa isso que vocês viram. E quando a gente materializa o que nós vimos, então nós estamos salvando pessoas. Então nós estamos salvando pessoas. Então nós estamos salvando pessoas. Vamos estar em pé? Em nome de Jesus. Eu não sei se você entende. Eu não sei se você compreende que o maior esforço de Deus para a sua vida é fabricar um santo. É fabricar uma santa. Mas você precisa vê-lo, você precisa experimentar a sua santidade. Você precisa temer ao Senhor. Você precisa temer ao Senhor. Você precisa temer ao Senhor. Eu quero que a gente faça uma oração para que o Deus Santo seja visto por nós. Para que o Deus Santo seja visto por nós. Talvez você está aqui há algum tempo, mas você ainda nunca foi chocado pela santidade de Deus. Talvez você nunca sentiu a angústia do pecado. Vamos orar para que a presença de Deus, a santidade de Deus se revele a nós. Para que nós possamos correr para os seus pés. Para que a gente venha entender que a oração não é um peso. Estar com Deus não é um fardo. A gente precisa da santidade de Deus. Para enxergar o quanto que nós precisamos nos arrepender. O quanto que nós defendemos a nossa justiça própria. O quanto que nós reclamamos quando as pessoas não reconhecem a nossa bondade. O quanto que nós listamos o bem que nós fazemos às pessoas e dizemos, viu como é que eu fui bom, viu como é que eu fui boa. Quando a gente reclama os reconhecimentos das pessoas, é porque ainda nós estamos longe da santidade. A santidade revela, arranca as escamas dos nossos olhos. E toda a justiça nós atribuímos somente a Jesus. Somente a Jesus. Quando eu julgo as pessoas, quando eu sou juiz das pessoas, é porque eu ainda não vi Deus na sua santidade. Quando eu piso nas pessoas, quando eu sou soberbo, presunçoso, jactanciosos, quando eu declaro independência às pessoas, é porque eu não tenho visto a santidade de Deus. É da santidade que nós precisamos entrar em contato. E então, uma vez que nós virmos Deus, a nossa vida é radicalmente transformada. Então alguém que está à nossa volta vai conseguir ver em nós que um dia nós vimos Deus. Isso vai arrebatar as pessoas. Isso vai deslocar as pessoas aonde que elas estão para ver o que nós já vimos em Deus. Talvez o remédio para a sua casa, homem, é você ver Deus e traduzir isso para que a tua esposa veja o que você já viu em Deus.
Talvez o remédio para a sua vida, esposa, é você ver Deus de uma tal maneira que você seja transformada no seu interior, nos seus temperamentos, para que o teu marido venha ver o que você viu. É disso que nós precisamos. É disso que Deus quer que nós conversamos com Ele. Ele se apresenta. Ore o Senhor aonde você estiver. Ore e clame para que os teus olhos venham ver a santidade de Deus. Para que a nossa igreja, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos irmãos e irmãs, todos nós, possamos ver a santidade de Deus. E então nós não vamos sentir melhores do que ninguém. E então nós não vamos olhar ninguém de cima para baixo. E então nós correremos para os pés da cruz, nos arrependendo do tão mal que nós somos em nossa natureza caída. Espírito de Deus, nós te clamamos esta noite. Espírito Santo, tudo aquilo que eu não consegui passar, tudo aquilo, Senhor, que as minhas palavras falharam, que o meu vocabulário foi ineficiente, Espírito Santo, venha preencher, venha convencer a todos nós de que é da santidade que nós precisamos ser tocados, para que nós possamos enxergar o quão materialista estamos sendo, o quão estamos pensando nas coisas da terra e não nas que são do céu, o quanto que as coisas eternas são vagarosas nos nossos pensamentos, o quanto que as pessoas têm perdido os seus valores diante das nossas prioridades. Oh, santidade de Deus, que os nossos olhos possam te ver, que os nossos olhos possam te contemplar, ó Deus Santo, que os nossos olhos possam contemplar a tua santidade, ó Deus, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos nos quebrantar, para que nós possamos ser contristados, para que nós possamos, ó Deus, sermos purificados das nossas malignidades. Não é o quanto dos erros das pessoas a nós, é o quanto que nós erramos em relação às pessoas. Ó Deus, traz a nós arrependimento pelas virtudes que nós estamos retendo em relação às pessoas, as virtudes que nós estamos retendo em relação à vida. Ó Deus, dai-nos espírito de arrependimento, dai-nos espírito de arrependimento, dai-nos espírito de arrependimento, espírito de quebrantamento. Faça-nos, ó Deus, sentir a tristeza, a angústia, o peso, para que possamos renunciar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Não nos deixa sentir paz do pecado, não nos deixa dormir o sono da tranquilidade, se nós não estivermos tratando uns aos outros segundo o Evangelho. Não nos dá o sono da tranquilidade, se nós não estivermos no nível que o Senhor tem nos chamado para ser, no aqui e no agora. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, se o Senhor não nos convencer, nós não nos arrependeremos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Seja desvendado diante dos nossos olhos a tua santidade. E então, Pai, nós seremos enviados para que venhamos arrebatar as pessoas a verem o que nós vimos em Ti. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Ó Deus, ajuda-nos a traduzir, a revelar e a manifestar
o que nós já vimos em Ti. Em nome de Jesus, toca os corações, santifica esta casa, santifica este casamento, santifica este homem, esta mulher, esta filha, este filho, santifica os Teus servos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.